Nós vamos agora para a nossa última palestra da noite, mas antes disso, nós gostaríamos de compartilhar com vocês esse vídeo. Lembrando que as vagas são limitadas e todos podem se inscrever acessando www.cel2020.com.br. E agora sim, vamos para a nossa palestra de encerramento do evento de hoje, que será proferida pela Ana Jaicy Guimarães, da cidade do Rio de Janeiro. É uma das mais experientes e dedicadas oradoras do movimento espírita brasileiro. Percorre o Brasil e o mundo, sensibilizando pessoas com uma mensagem acolhedora e de autoconhecimento à luz do Evangelho de Jesus. Em sua juventude, participou do movimento espírita jovem paulista, quando conheceu Geraldo Guimarães, de Salvador, Bahia, companheiro de Divaldo Franco nos trabalhos da Mansão do Caminho, com quem se casou e foi residir no Rio de Janeiro, onde formou a sua família. Ela também é mãe de Anete Guimarães. Convidamos Ana Guimarães para abordar para nós o tema Jesus e o convite para herdarmos o mundo de regeneração. Ana, a palavra é sua. Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Só tu choras, irmão, em teu carpir dorido, por que trazes assim o peito compungido, guardando a noite n'alma e o fel no coração? Eu sei, algo cruel te agasta e infelicita, um travo de amargor, de pena, de desdita, semeia de tristeza a tua solidão. A festa da natura, a festa gloriosa estranha ao teu sentir. Na noite dolorosa, ascendes solitário ao Gólgota infeliz. Se a volta dos teus pés esplende e canta a vida, no imo do teu ser descerra-se a ferida, que sangra de obsconsa e rota cicatriz. Entanto, amigo meu, a noite constelada desdobra pelo além as lúcidas moradas, que aguardam no futuro a paz do teu sentir. E o fulvo amanhecer, esplêndido e sublime, retrata o coração que a grande dor redime no pórtico ideal, na glória do porvir. Os poetas são realmente incríveis, capazes de colocar coisas complexas de uma forma tão simples e tão gentil, capaz de tocar a alma. Porque quando emitimos um poema, parece que ele vem diretamente ao coração de cada um, indiferentemente à situação em que se encontre a criatura que ouve ou a criatura que fale. É como se nos vestisse repentinamente por um halo de carinho e de fraternidade, que faz com que desperte na alma esse algo bom, esse algo extraordinário, que é a herança divina de todas as criaturas. Porque não podemos nos esquecer nunca
de que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, herdeiros naturalmente da sua misericórdia, guardando dentro do coração os valores que fomos adquirindo desde o instante em que saímos das suas mãos, para permearmos a jornada evolutiva até chegarmos à situação atual. Às vezes, ouvimos as pessoas falarem de uma forma não muito elogiosa a respeito do nosso mundo e a respeito das criaturas que habitamos esse mesmo mundo. Eu não vejo assim. Eu amo as criaturas, amo as pessoas. Eu olho para elas e ouço na acústica da alma as palavras de Jesus. Pai nosso, todos somos irmãos. Que coisa linda que é isso. É tão bom ter um irmão. É tão bom sentir a presença de um irmão. E é muito bom ouvirmos alguém dizer, amo você. E melhor ainda, quando a gente pode enunciar, amo você. Eu gosto de dizer isso, amo vocês. É tão bom a gente sentir que vamos sendo envolvidos pela aura divina que Jesus trouxe à Terra em momento tão expressivo e tão necessário. E quando a gente ouve as pessoas dizerem que Jesus derramou seu sangue para nos salvar, que Ele morreu para nos salvar, eu sempre fui apaixonada pelo Evangelho. E lia tudo que me caía nas mãos a respeito de Jesus. Eu nunca achei que Ele morreu para nos salvar, ou que tenha derramado o seu sangue para nos salvar. Eu acredito, aqui dentro do coração, que Ele deixou foi um exemplo extraordinário, para que nós pudéssemos entender que a agressão que é feita contra nós não nos prejudica. Pelo contrário, nos eleva, nos faz crescer, enquanto que a pessoa que agride, essa sim se prejudica, porque marca sua alma com o aspecto triste da culpa. E essa culpa irá viger durante ainda muito tempo nas suas existências, porque ela guardará. E sem ter uma lembrança nítida, ela vai sentir que dentro da alma está faltando uma pequena peça que ela tem que colocar. Então o Senhor Jesus mostra-nos como devemos compartilhar com Ele essa trajetória que para Ele não foi evolutiva, porque Ele já era, mas para nós sim. Seres humanos que devemos aprender a ser humanos, mais humanos em nossa trajetória. Então, tudo que é relativo ao Senhor Jesus é empreendedor em nossa vida. E quando nós dizemos que Ele ainda é um grande desconhecido, não estamos falando em vão. Realmente, nós que somos os seus seguidores, conhecemos muito pouco ainda a respeito dele. E não é só a respeito dele, é a respeito da nossa doutrina espírita igualmente. Porque, normalmente, nós procuramos memorizar passagens da doutrina, números de perguntas, trechos de André Luiz, Filomeno de Miranda, e vamos memorizando passagens para repetir depois em nossas reuniões ou nas palestras que fazemos. Todavia, o fato de eu conhecer um bocado de textos que estão na memória não quer dizer que eu seja uma espírita extraordinária, não.
Se não, vejamos, desde que eu me tornei espírita na minha adolescência, eu ouço as pessoas dizerem: fora da caridade, todos estamos, se trocar é bom, todos estamos salvos, não é? Porque já aprendemos, não aprendemos ainda? Não. Depois de, nossa, nós estamos chegando quase no 2º centenário da nossa doutrina, ainda não aprendemos que fora da caridade não há salvação. Eu tenho pensado nisso e descobri uma coisa interessante. Não são todos os espíritas que sabem o que é caridade. E, por não saber, possivelmente seja por isso, porque espíritas, pelo amor de Deus, são pessoas excelentes. Não? Não são, não. Oh, meu Deus, eu acho que eu estou enganada, então, em alguma coisa. Vamos ver, vamos fazer um teste. Todos nós acreditamos na imortalidade da alma? Correto, muito bom. Somos espíritas. Acreditamos na reencarnação? Sim. Bem, vamos ao ponto crucial. Acreditamos no divórcio? Sim? Ai, teve um corajoso que disse sim, os outros estão escondendo o jogo. Os espíritas não aceitam o divórcio. Aceitam? Então são espíritas? Não são? Não são espíritas, então? São? Olha, minha mão ficou perdida agora, não sabe se vai para cá, se vai para lá. Mas como que o espírita aceita o divórcio? Eu não entendo. Por quê? Se nós estamos num mundo de provas e de expiações, um mundo onde o mal prepondera, e existe na doutrina espírita uma lei chamada causa e efeito, se existe uma lei chamada ação e reação, e se nós sabemos que nós estamos aqui para amar o nosso próximo, e o jeito mais fácil de se querer bem a uma pessoa é através dessa troca energética, vibratória, emocional, dentro das leis do matrimônio, que não é lei de Deus, nem lei espírita, é uma lei humana, a qual Allan Kardec se refere dizendo que uma das leis mais consentâneas com a lei de Deus, lei humana, mais harmônica com a lei de Deus, é a lei do matrimônio. Se eu não suporto o meu irmão, ou se alguém não suporta a sua irmã dentro do matrimônio, onde fica a imortalidade da alma? Onde fica a minha crença na reencarnação? Então ela não existe. Porque se eu sou imortalista, eu tenho que procurar o quê? O meu crescimento. Então nós vemos os fundamentos da nossa doutrina espírita. Primeiro aspecto, Deus. Imortalidade da alma. Reencarnação. Comunicabilidade dos espíritos e evolução. Evolução substituindo os mundos habitados, os diversos mundos habitados. Então nós estamos buscando a evolução. É isto que ele veio ensinar. A maneira de crescer, a maneira de evoluir. Mas se eu não sou capaz de desculpar, se eu não sou capaz de perdoar, se eu não sou capaz de conviver com alguém que dentro dessa visão ética da vida tem diferenças para comigo, onde fica a minha crença na imortalidade? Ou na reencarnação? A gente fala tanto no umbral e todo mundo parece que tem uma vontade de ir para lá. Não é bom, não. Eu estive lá há pouco tempo, não gostei. Não é uma coisa boa. Então nós temos que reciclar a nossa visão. Então
Então, quando Allan Kardec diz fora da caridade não há salvação, ele não se refere a esses trabalhos materiais que nós fazemos a favor dos nossos irmãos. Dar um prato de sopa, dar uma peça de roupa, ajudar aos companheiros, isso não é caridade, isso é dever. Isso é obrigação da nossa parte, ajudar aos nossos irmãos. Porque a verdadeira caridade é de sentimento, é da alma. E foi isso que o Senhor Jesus veio ensinar-nos a todos nós. E foi para deixar essa aula extraordinária que ele passou por toda a fieira de sofrimento, mostrando que nós não estamos aqui de férias. Nós estamos aqui para dar testemunho de que realmente, através de uma doutrina que convida a análise racional, nós estamos entendendo as motivações que nos trazem aqui no mundo de provas e de expiações. Então, expiar com educação faz parte do nosso programa, e é isso que os espíritos ensinam. Nós lemos o livro há 2000 anos e quanta gente chorou com o sofrimento de Lívia. Todavia, quantas mulheres resolveram seguir o exemplo de Lívia? 25 anos de abandono, de angústia, de mortificações. A gente não aguenta, né? Também a gente não é de ferro. É o que a gente diz. Mas nós somos de ferro, sim. Quando passamos pelo reino mineral, ficamos com um bocado do ferro na organização física também. Então, somos de ferro. Então, Jesus ainda é esse desconhecido. E quando nós pensamos em estar com Ele, vamos ouvir a resposta dada à pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido de caridade? Essa caridade idealizada, imaginada, pensada, acreditada por Jesus. Benevolência para com todos. Olha que coisa linda. Todos somos irmãos. Benevolência para com todos. Aí a segunda parte é a complicada, é a mais difícil. Indulgência para com o próximo. Se nós formos dividir a palavra in, que é uma palavra latina, internamente, dentro daquilo que está guardado, e dulcere, doçura, a doçura que vem de dentro. Indulgência para com o próximo mais próximo. É aquele que está na nossa casa, convivendo conosco e esperando de nós essa indulgência para nós que falamos tanto em caridade. E a terceira, perdão das ofensas. Olha como a caridade é complicada. Melhor dar um pratinho de sopa mesmo, que fica mais fácil e talvez mais barato para a economia dos sentimentos. Porque dar de nós, dar do sentimento, é ainda complexo demais. E então vamos recordar um pouco do Senhor Jesus. Entardecia. O céu ainda estava bordado de nuvens gárrulas que eram impulsionadas pela brisa. Diante da casa pobre, ela se assentava no batente inferior da porta e deixava que o olhar se perdesse lá na curva do caminho, no caminho que se perdia na encosta do monte, esperando que, de repente, uma nuvem de poeira dourada viesse anunciar o retorno dele, o seu amor, o amor que partira e que prometera que retornaria um dia para buscá-la. Ela aguardava. E quando a tarde ia tombando, o crepúsculo tomando conta da terra, o vento brando soprava e o perfume das rosas de Sharon chegavam-lhe às narinas. E ela percebia que, paulatinamente, a noite ia tomando conta, estendendo um véu negro sobre o firmamento, para logo em seguida os olhos de Deus, através das estrelas, começassem a brilhar para iluminar a terra. Então se erguia, porque os olhos já não conseguiam divisar o caminho, e adentrava o lar para
retornar em seguida com o lume nas mãos e colocá-lo no batente superior da porta. Possivelmente ele poderia chegar no silêncio da noite, então era necessário que o lume estivesse aceso. Colocava ali e buscava o repouso. A noite transcorria tão célere, logo a madrugada sorria uma gargalhada de luz sobre a terra, e a rainha do dia, Aurora, lançava sua cabeleira loura na encosta dos montes e ela se erguia para as tarefas matinais. Tudo era feito da melhor forma possível. Afinal de contas, o lar tinha que estar preparado para o retorno dele a qualquer momento. E quando a tarde começava a tombar, ela se sentava de novo no batente da porta para deixar que o olhar se perdesse na curva do caminho, aguardando a poeira luminosa, miríades de estrelas brilhando, saindo da terra para anunciar a chegada dele. Mas quando a poeira se erguia e passava, as caravanas partiam e o amor não chegava. E ela então começava a desdobrar as páginas das lembranças. E de repente, numa daquelas páginas, ela vê um menino louro, cabelos encaracolados, face rosada, de pernas ligeiras correndo nos corredores do grande templo. E ela atrás, caminhando, vigilante para com o menino que ali estava. Não poderia ir para o outro lado, porque era uma mulher e só podia ficar no pátio das mulheres. Mas podia acompanhar o menino que corria, olhando tudo e que de vez em quando parava para dizer: Emi, Emi, esta é a casa do pai. Sim, Tinoki, a casa do pai. Emi. O pai ama todas as suas criaturas, não é, Emi? Sim, Tinoki, ele nos ama. Somos as criaturas criadas pelas suas mãos. Emi, as plantinhas. Sim, Tinoki, as formiguinhas. Tudo foi criado por ele, desde o maior ao menor. Sim, Tinoki, e esta é a casa dele. Emi, eu amo a casa do pai. Eu também, Tinoki, também amo a casa do pai. E o menino continuava a correr para parar logo em seguida. Emi, o pai é muito bom. E o homem ama o pai, porque deu a ele esta casa tão grande, não é, Emi? Sim, filho, sim, Tinoki. O pai ama os homens e os homens amam o pai. E ele continuou a correr e de repente parou no umbral de uma alta porta. E ela percebeu que o seu rosto se tornou pálido, que os olhos mal continham nas suas comportas as lágrimas que sobrenadavam em suas pupilas. Parou observando o menino. E então ele voltou o rosto para ela, onde 2 lágrimas enormes desciam pela face. Emi, o pai criou todas as coisas. Sim, Tinoki. E ele ama as suas coisas. Sim, Tinoki. Então, por que matam os pássaros? Por que matam as ovelhas dentro da casa do pai? É que, como vou explicar? É que os homens, eles acreditam, é a lei, que se o homem comete um pecado grave contra o pai, então o pai não gosta do pecado dos homens. Então,
Os homens acreditam que se eles pegarem um animal que não tem nenhum defeito, que não tem nenhum pecado, e o sacrificar aqui na casa do Pai, e o sangue correr no altar, então o homem será lavado do seu pecado. O sangue de um animal sem mácula lavará o pecado dos homens. O menino olhou para o interior da sala, olhou para ela e, num sorriso triste, asseverou: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos, Remi. O que foi, meu filho, que você disse? Tinoquinho, o que foi que disse? Nada, Remi. Eu estou cansado. Vamos embora. E ela se recordava. E recordava as palavras que ainda doíam na acústica dos seus ouvidos. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E perdida nas páginas das suas lembranças, nem percebeu que a noite houvera descido totalmente e que Selene, a rainha da noite, no seu carro de prata, fazia o seu périplo, iluminando toda a terra num festival de luz prateada. Adentrou o interior da sua casa para voltar em seguida com o lume para iluminar. O candeeiro colocado lá em cima lançava uma luz bruxuleante que iluminava o caminho. Quem sabe ele voltará no silêncio da noite e o caminho estará iluminado naturalmente. No dia seguinte, continuou. E em todas as vezes, as lembranças chegavam de Nopino, arrancavam lágrimas e sorriso também. Precisava, sim, guardar dentro d'alma todas as lembranças mais queridas, porque quando o amor chegasse, ela gostaria de verter tudo aquilo no seu coração. E então, quando a noite ali estava novamente, depois de mais um dia, depois dos meses que houveram transcorrido, tanto tempo passado esperando, mais uma noite chegara e ela partia para buscar o lume, para iluminar o caminho. E quando se levanta e volta as costas, eis que uma voz na escuridão da noite, fala num tom roufenho: Senhora, dá-me um pedaço de pão, dá-me um agasalho. A noite é fria e eu sofro, Senhora, e o estômago está vazio, tenho fome. E ela disse: ó, meu filho, a porta está aberta e em nossa mesa sempre há um prato a mais para o viajor faminto e cansado. Entre, meu filho, a casa é nossa. Senhora, busque o candeeiro. Pois não, ela adentrou a casa e retornou com lume. Ah, senhora, como ousa convidar-me a adentrar a sua casa? Certamente porque não me viu. Erga o lume, senhora, ilumina-me e depois convide-me, se tiver coragem. Ela ergueu o lume e ali estava o homem, o rosto desfeito, inchado, pálpebras descidas, lábios descaídos e a orelha que pendurava como um enfeite estranho naquela criatura. O corpo coberto de chagas e de trapos imundos, os pés quase desfeitos, também embrulhados em panos sangrentos e sujos. Ele, então, num esgar, imitando o sorriso, perguntou: e agora, senhora? E agora? Ela, então, erguendo um tanto mais o lume, diz: filho, a porta está aberta.
Em nossa mesa, sempre há um prato a mais, na expectativa do viajor solitário e faminto. Entre, meu filho. Ah, Senhora, porventura és cega? Cega? Então não vês que sou um imundo, Senhora, um leproso? Oh, meu filho, entre, a casa é nossa. E sempre há um lugar a mais para o viajor. Não, Senhora, não vou aceitar o convite. Dá-me um pedaço de pão, dá-me um agasalho e ir-me-ei embora. E a partir de agora, Senhora, em meu coração haverá um espaço especial, porque eu saberei que neste mundo, onde somos tão abandonados e tão infelizes, existe alguém que nos dá um espaço em seu lar e em seu coração. Obrigado, Senhora. Dá-me o pedaço de pão. Ela adentrou o lar e em seguida retornou com o farnel que ofereceu ao imundo que ali estava. Ele sorriu. Obrigado, Senhora. Fique em paz. Voltou-lhe as costas e ia caminhar quando retornou em seguida. Ah, Senhora, eu gostaria de dizer que eu não nasci assim. Eu tive um tempo em que fui feliz. Sim, Senhora, tive um lar, uma esposa e filhos. Uma casa pobre, Senhora, num pequeno lugarejo. E eu trabalhava duro de sol a sol para dar ao meu lar o melhor de mim e daquilo que as minhas mãos podiam angariar. Lutei muito, Senhora, mas era feliz na minha pobreza. Amava a esposa que eu escolhera e os filhos que provera a Deus me oferecer. Até uma manhã, quando me ergui e preparava-me para as abluções matinais, abri a túnica, Senhora, e percebi a rosa violácea que enfeitava o meu peito. Olhei-a e um tremor de medo, de pavor tomou conta da minha alma. Então toquei com o dedo aquela mancha estranha. Nenhuma sensação. Apertei a unha, magoei a pele. Nenhuma sensação. Então tomei de um estilete e acicatei. E uma gota rubra de sangue projetou-se para fora e escorreu pelo peito. Ah, Senhora, não dá para dizer o sentimento que avassalou minha alma, o terror de compreender o que é que estava se retratando naquela mancha. Naquele momento, ouvi ruído atrás de mim, voltei-me. Ali estava a esposa. E pela aparência, ela havia compreendido a minha situação. Os olhos desmesuradamente abertos, a boca retorcida e as mãos na posição de defesa. E eu então supliquei, por favor, não diga nada, não fale nada. Eu nunca mais vou tocar. Eu nunca mais me aproximarei de você, mas não me expulse. Não me expulse. Por favor, não diga nada. E os filhos, eu nunca mais vou tocá-los. Eu nunca mais me aproximarei deles. Por favor, naquele momento, as duas criaturas que eu amava mais do que a minha vida entraram correndo no quarto e, como era natural, partiram para o meu lado e instintivamente estendi a mão. E naquele momento ela travou-lhe os passos, voltou as costas e saiu a gritar. A palavra que dói nos ouvidos
e que durante muito tempo eu impedi saísse da minha boca. Imundo, imundo, gritava ela. A palavra amaldiçoada que marcava para sempre a criatura que estava retratada naquela expressão. E a criatura era eu, Senhora. Era eu. E de repente, aquelas mesmas criaturas que me viram nascer, crescer, que me eram caras, que eram parentes, amigos, aquelas criaturas que foram comensais da minha mesa e que me receberam em suas casas, lançavam-me pedras, calhaus, expulsavam-me, e eu então, sem mesmo saber por quê, saía a correr. Era um instinto de defesa que me obrigava a fugir, defendendo esta vida que não vale nada, Senhora. Esta vida que eu tenho tentado jogar fora e que parece rebeldemente permanecer comigo. Já tentei morrer tantas vezes e não consegui. Sim, Senhora, fui expulso, perdi o lugar onde eu nasci, perdi o meu lar, a companheira, os filhos, perdi tudo, Senhora, e onde quer que eu apareça, fiquei apenas com a expressão imundo. Oh, meu filho, fique mais um pouco. Não, Senhora, agora sabe a minha história, mas em meio a tanta desdita, em meio a tanto sofrimento, ficará uma estrela brilhante, rutilante na minha vida. A Senhora, pelo que falou, pelo que me ouviu, pelo que me ofereceu. Adeus, Senhora. A paz acompanhe os seus passos, meu filho. E quando ele se volta para caminhar, ela suplica, espere um momento. Já ouviu falar de Jesus? Sim, Senhora, já ouvi falar de Jesus. Já o procurou? Não, Senhora, não o procurei. E por quê? Oh, Senhora, eu já ouvi tanta história a respeito de taumaturgos, a respeito de criaturas que curam, de profetas que chegam com as mãos refertas de bênçãos para oferecer. Mas em todas as vezes, a esperança tombava por terra, Senhora, e a imundície continuava em meu corpo. Eu não quero mais ter esperança, Senhora. A senhora sabe o que é florescer dentro da alma de um pobre como eu? A flor da esperança, para depois vê-la murchar, tombar na terra, pétala a pétala, e continuarmos imundos. Ah, Senhora, não vou procurar Jesus, não quero ter esperança. Mas, meu filho, eu tenho estado aqui, nesta porta, na expectativa de alguém que um dia retornará. E tenho ouvido tantas histórias. Os passantes contam a respeito dele. Ele fez andar um paralítico. Ele devolveu a visão a um cego às margens do Siloé. Ele fez falar um tartamudo. Ele limpou os 10 leprosos que foram ao encontro dele. Ah, meu filho, são tantas coisas que contam a respeito dele, mas o essencial é a ternura que verte dele, das suas expressões, das suas palavras, do seu olhar e que alcança o coração das criaturas. Eu peço, eu suplico. Eu soube que ele está próximo daqui, pelas bandas de Quefarnaum. Vá até lá, filho. Quando chegar perto dele, diga a ele que... Não diga nada. Aproxime-se
E eu sei que Ele irá limpar o seu corpo. Por favor. Ah, Senhora, eu não queria mais ter esperanças. Então, não irei incorporar nenhuma certeza nessa visita, mas irei por gratidão pelo seu coração amigo, irei ao encontro de Jesus. Vá, meu filho, vá, e depois que ele te curar, depois que ele devolver ao teu coração a alegria de viver, volte aqui, volte para me contar, e eu ficarei muito feliz. Adeus, Senhora. O homem se perdeu na escuridão da noite. Ela colocou o lume e adentrou a intimidade do lar e esperou. Os dias foram se tombando vagarosamente. A areia corria na ampulheta do tempo e ela não se cansava de esperar. Depois de um bocado de tempo, nem saberia dizer quanto, estava já colocando lume no batente da porta, quando ouviu na escuridão da noite: a paz seja em seu lar, Senhora. Ela voltou-se com um sorriso nos lábios: meu filho, você voltou. Voltei, Senhora. Viu Jesus? Sim, Senhora, vi Jesus. E ele curou? Sim, Senhora, eu estou curado. Ela sorria e chorava. E ele então assinalou: quando saí daqui, Senhora, a caminhada foi difícil. À medida que caminhava, pedaços dos meus pés iam ficando nos seixos do caminho. Foi difícil, Senhora. Quase não conseguia mais me manter em pé. E me arrastando, aproximei-me do Tiberíades. A embarcação de Simão Pedro vinha se aproximando. E lá estava ele, em pé, como sempre. O vento que soprava, balançando as águas, e balançando igualmente o barco, erguia os seus cabelos e deixava o seu rosto despido. A barba escura, um tanto mais escura que os cabelos, enfeitavam-lhe o rosto, escurecendo-lhe a face, que era pálida. Não via os lábios, mas eu acreditava, Senhora, que ele estivesse sorrindo para a multidão. Os seus olhos rivalizavam-se com o firmamento muito azul. E as marolas pareciam brincar, impulsionando-o para um lado e para o outro. A mão se erguia, alva, Senhora, como se abençoasse a multidão. E a única coisa boa que existe para nós, os que éramos imundos, os que somos imundos, é que a multidão abre caminho. Ninguém tem coragem de se aproximar de nós. E foi a maneira que tive de me aproximar das águas, exatamente onde a embarcação parou. E então ergui o rosto, e ele me olhou. Ah, Senhora, como esquecer aquele instante em que os olhos dele cruzaram com os meus? Como esquecer aqueles cabelos cor de ouro velho que caíam à altura dos ombros? Como olvidar, Senhora, a túnica alva que lhe enfeitava o corpo esguio e a manta carmesim que manchava a alvura da sua túnica, qual se for o sangue do mundo derramando-se sobre ele. Ele desviou o olhar, Senhora, e eu percebi que estava curado. Aproxima-se, filho. Deixa-me ver o seu corpo curado. E ela levantou o lume e parou. Meu Deus, viu Jesus? Sim, Senhora, vi Jesus.
E Ele não te curou. Oh, Senhora, perdoa, Senhora. Eu me esqueci que os seus olhos só podem ver o meu exterior. Não pode ver minha alma, Senhora. Eu estou curado do momento em que o olhar dele penetrou os meus olhos. Toda mágoa, todo ódio, toda amargura que estava aqui dentro foi se diluindo, Senhora. E o ódio que eu sentia pelas criaturas, a revolta que estava dentro de mim, desapareceram, Senhora. E eu senti que a saúde verdadeira tomava conta do meu mundo interior. Estendi o olhar em torno e vi uma quantidade enorme de mulheres esquálidas, de peitos murchos, onde crianças sugavam a ausência do leite. Aqueles homens de mãos calejadas, de vestes rotas, aquelas crianças famintas que ali estavam. Eu as olhei todas e o ódio que sempre senti depois da descoberta da doença desapareceu, Senhora. E eu amei aquelas mulheres, eu amei aqueles homens, eu amei aquelas crianças, eu amei o mundo. E amo o meu corpo chagado, que me dá a oportunidade de descobrir 2 tipos de enfermidade, Senhora. Aquela que assola o corpo e que vai passar um dia. E aquela que assola a alma e permanece por muito tempo, nem sei quanto. Ah, meu filho, que bom ouvir tudo isso. E ela ergueu mais o lume para iluminar o homem. E então ele: Senhora, o teu rosto, os teus cabelos, Senhora, como te pareces com ele? A ausência da barba não muda. O semblante é tão idêntico, porventura. Oh, meu filho, vá em paz. Que Deus o acompanhe. Leve a minha gratidão e leve a minha alma. E conte às pessoas o quanto bem Jesus fez em sua vida. O homem se foi e ela voltou à intimidade do lar para aguardar. Quanto tempo não sabia. Até a madrugada, quando alguém bate à sua porta e ela vai atender na expectativa do retorno dele. E o jovem, o discípulo amado, toma-a nos braços, num abraço trêmulo, dizendo-lhe: mãe, ele foi preso, mãe. Vai ser condenado, mãe. E eu venho buscar. Oh, meu Deus, Ele me prometeu que no dia da sua glória eu estaria com Ele. E agora você vem dizer que Ele está preso? Sim, Senhora. E Maria acompanha João. E quando vai subindo a encosta do monte, olhando o seu filho curvado ao peso do madeiro, a sua memória volta aos idos do templo de Jerusalém. Emi, aqui é a casa do Pai. Por que matam as ovelhas e os pássaros, Emi? Ah, Tinuki, é para que apaguem os pecados dos homens. Eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali estava o Cordeiro de Deus, só agora
ela entendia as palavras do menino, seu filho, do menino Jesus. Era o Cordeiro de Deus que subia a encosta. E ela gostaria de ajudá-lo a carregar o peso da cruz. Até que alguém se aproxima. Simão, o homem de Cirene, estende o ombro e alivia o peso do ombro de Jesus. E caminha. E Maria continua com ele. Chegando ao cimo do monte, quando o baque do madeiro sacode-lhe o corpo, rasgando-lhe a pele, ela sente no próprio corpo a dor do seu filho. Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. A doação para a humanidade não era apenas para João, o único discípulo que permaneceu ao lado dele, mas era para a humanidade toda. Maria, cuja história narrada por irmão X chega ao nosso coração nimbado de uma ternura tão grande, de uma amizade tão profunda, de uma compreensão sem limites. É esta mensagem de Jesus. É esta mensagem da doutrina espírita. Compreensão é uma das virtudes que nós precisamos buscar. Mormente, num momento como o de agora, onde a quantidade de órfãos de pais vivos é tão grande em nossa sociedade, temos que parar para matutar, para raciocinar. Não é possível. E quando eu ouço, oh meu Deus, há 60 anos que eu me tornei espírita, há 60 anos eu tenho levado essa mensagem, não aqui, mas aqui, para as pessoas. E ouço os filhos, os órfãos de pais vivos, as mulheres abandonadas, ou os homens que ficaram sozinhos também. E quando eu ouço alguém dizer, não, foi a melhor coisa que fizemos nos separar, hoje nós somos muito amigos. Oh meu Deus, por que você pode ser amigos e não pode ser esposo? E não pode ser esposa? E quando diz, não, os filhos estão bem, não é verdade. Eu nunca ouvi um jovem, uma jovem, chegar na minha sala e dizer que está satisfeito com um padrasto ou uma madrasta. Saudade de pai, saudade de mãe. Isto sim, a gente ouve. Então temos que reciclar. Reciclar não as garrafas só, aliás, as garrafas também, mas reciclar o coração, reciclar os sentimentos, estruturar melhor a nossa fé, para que o mundo se torne melhor, para que a casa espírita seja o respeitado núcleo, onde os espíritos encontrem um templo de ternura para levar os desgarrados da espiritualidade, para receberem o beneplácito do nosso esforço de renovação, impregnando as paredes da casa espírita, tornando-a um templo de luz, um templo de amor. Você pode, nós podemos. Então a gente ouve as pessoas falarem de amor. Nós não sabemos o que é o amor, ainda não. Os espíritos dizem, Deus é amor. Se nós soubéssemos o que é o amor, nós saberíamos como é Deus. Mas não sabemos. Não sabemos como é Deus e não sabemos também o que é o amor.
Mas amizade podemos. Gostar de alguém, isto nós podemos. Querer bem, isto nós podemos. Sim, e deve começar dentro do lar. Apaixonada pela doutrina espírita, e ouvindo tanta gente falar do casamento de uma forma tão pejorativa e negativa, eu que sou filha de pais que tiveram 9 filhos, um homem e 8 mulheres, e fui vendo as minhas irmãs se casando, e eu dizia à minha mãe, eu não vou me casar. Se casamento fosse bom, alguém vinha dizer que é, mas não. As pessoas me procuram e ninguém diz que casamento é uma coisa boa. Todo mundo diz que casamento é loteria e ninguém ganha nessa loteria. Meu Deus! Então, eu não vou me casar. Até que eu conheci o Sr. Guimarães, no encontro de juventude, na cidade de Anápolis, em Goiás. Eu não vou dizer que foi amor à primeira vista, não foi não. Foi necessidade de expiação à primeira vista. Resolvi me casar. E no dia em que nós estávamos assinando os papéis, eu estava em pé ao lado dele, ele pegou a caneta e começou a escrever. E eu disse para mim mesmo, se depender de mim, esse casamento vai durar a vida toda. Porque se dependesse dele e ele quisesse ir embora, eu não poderia fazer nada, mas eu tomar a resolução, jamais. E quando nasceu a minha nete, que colocaram ela no meu peito, eu coloquei a mão em cima e disse, filha, se depender de mim, você vai ter o seu pai sempre. E quando o meu filho caçula colocou nos meus braços o meu primeiro neto, que hoje conta 24 anos, eu apertei ele no peito e me senti jovem novamente e disse ao meu neto, se depender da sua avó, você vai ter o seu avô junto de você, até quando Deus quiser. Mudei um pouco o disco, né? Porque aí já estava na mão de Deus. É o nosso comprometimento. Não é casamento por amor, é por necessidade probatória, expiatória. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente estuda sempre. É para parar as arestas. É a ética da alteridade. Conviver com as diferenças, aparar as diferenças, tornar a vida mais agradável, mais gentil, sermos um pouco humildes de coração. E eu fui descobrindo que o amor é o somatório de todas as virtudes. À medida que vamos conquistando as virtudes, nós vamos juntando todas elas. E o dia que nós as tivermos aqui, então a gente pode dizer que ama. Porque aí será a verdade. O amor é compassivo, o amor é gentil, o amor é eterno, é afável. Ele é tanta coisa boa em nossa vida, coisa que a gente ainda não conhece, mas vai conhecer. Vai conhecer porque somos filhos de Deus. E Ele espera de nós exatamente isso. Que nós estejamos aptos a entender essa idiosincrasia que se chama amar ao próximo, amar a nós mesmos e, principalmente, amar a nossa família. Isto é que Ele veio dizer quando derramou o seu sangue e nos vê derramar lágrimas. Ele nos convida a perseverar. Perseverança é uma virtude também. É uma virtude que temos que conquistar. Joana de Ângeles diz que nós conquistamos uma virtude quando conquistamos por reencarnação. Então vejam que... Quantas você já conquistou? A gente vai tentando. A Nete fala numa palestra sobre o tema por um mundo sem reclamações. Quando eu ouvi ela fazendo o estudo na nossa casa,
E eu fiquei pensando nas reclamações. Eu falei, Jesus, como eu sou? Porque todas as lições que eu ouço, eu volto para mim. Será que eu sou assim? Acho que sim. E geralmente tudo dá positivo. Tudo. As enfermidades todas eu tenho. Que coisa! Mas eu estou tentando. Então, quando ela falou sobre por um mundo sem reclamações, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, é tão difícil não reclamar. A gente reclama do frio, reclama do calor, reclama da poeira, reclama disso, reclama daquilo, reclama de tanta coisa. Mas eu sempre achei que eu era uma boa avó. Talvez não tenha sido uma boa mãe, porque o senhor Guimarães era daqueles que, quando podia dizer sim, ele dizia sempre sim. Quando era para dizer não, ele falava, pergunta para sua mãe. Então, mas com os netos, beleza a gente cuidar de neto. Mas o meu neto que mora comigo, é o segundo filho da Nete, depois que eu fiquei sozinha, ele foi morar comigo. Mas ele tinha o senho sempre carregado. É artista, estuda música e é pianista. Tem uma voz linda também, canta. Mas era sempre, ele entrava em casa de senho carregado. Entrava no quarto e fechava a porta. E eu falava, meu Deus, o que eu faço para conquistar esse neto? E eu abraçava e dizia, filho, amo você muito, muito. Ele sentava ao piano no quarto dele, começava a tocar. E eu, então, ia lá para sentar ali e ouvir. Mas toda vez que eu entrava, ele fechava a cara. E eu ficava sem graça. E falei, não sou bem-vinda. Então eu levantava e saía, ficava ouvindo na porta ele tocar. E eu ficava pensando, por que será que ele é assim? Eu trato com muito carinho. Eu imaginava, quando eu ouvia a história da reclamação, eu falei, Jesus. Aí eu fiquei pensando, como é que eu entro no quarto do meu neto? Meu Deus, ele é artista mesmo, está tudo espalhado para tudo quanto é canto. Eu abria a porta e falava, oh, meu filho, por que você deixou o sapato aí? Filho, por que você jogou a calça ali? Meu filho, por que é a toalha em cima da cama? Meu filho, tal. E ele com a cara fechada. E eu falei, meu Deus, mas que voz chata que eu sou. A minha avó não me tratava assim. Aí, logo que eu comecei a pensar na reclamação, eu abri a porta do quarto, estava aquele bafafá lindo, e eu entrei sorrindo, falei, filho, toca para a avó, aquela música que a avó gosta. Ele parou e ficou me olhando. Falou, de certo, deve estar possuída, alguma coisa aconteceu. Aí ele começou a tocar, e eu ali do lado, os olhos fechados, escutando. Aí ele falou, e dessa música, vó, você gosta? E esta? Vó, essa aqui fui eu que compus. Foi a primeira vez que ele conversou assim comigo. Aí, no dia seguinte, ele saiu cedo para a faculdade, eu fui lá no quarto, botei tudo no lugar, as partituras que estavam pelo chão, juntei tudo, arrumei. Aí ele chegou da faculdade, abriu a porta do quarto, ficou parado, olhando. E entrou, não disse nada. Aí eu fui lá, ele tocou para mim, conversamos para encurtar a história. Hoje eu tenho outro neto. Que coisa boa que eu estava perdendo. Aquele menino que chega em casa me contando tudo o que aconteceu na faculdade, que toca as músicas, que canta para mim, vó, ó o que eu vou cantar agora. De vez em quando ele vai cantar, né? O que eu vou cantar. Eu estava perdendo aquele neto especial. Aí eu pensei, meu Deus, quanto ele mudou. Quando eu pensei, ele mudou, eu falei, não, ele não mudou, eu mudei. O quanto eu mudei. Daquela avó reclamona e desagradável, eu me tornei uma avó que soma. Agora mesmo mandei um recado para ele. Falei, só deixa o quarto arrumadinho para a avó chegar e encontrar tudo arrumado, tá bom? Mas ele sorri agora. Por um mundo sem reclamação, a gente parar de reclamar. Já pensou se Deus fosse reclamar da gente gritando lá de cima? Ou lá do lado, não sei aonde. Onde está Deus? Deus está em toda parte. Já pensou ouvir a voz dele toda hora reclamando? Não. A gente pode mudar. E vamos mudar o mundo para melhor. Você pode, nós podemos. O Senhor Jesus não derramou sangue para te salvar, não foi não. Ele derramou sangue para que você aprendesse que a gente tem que derramar até a última gota de sangue para se tornar melhor. E para fazer do mundo
um mundo melhor. A gente pode. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos, de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito cascatas, vibrando ternas sonata no teclado das estrelas. E embora a grandes distâncias, seja noite ou seja dia, com as lunetas da poesia, eu sempre consigo vê-las. Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes, e eu mesmo sou garimpeiro que só procura brilhante que tenha cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito, não quero seja encontrada. Niágaras, Paulo Afonsos, Sete Quedas, Iguaçus, cataratando os meus sonhos a quedas d'águas a flus. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando mil cores ao dia, jardim suspenso nos ares e outras notas singulares, faz-me conhecer a poesia. Por tanta luz que vislumbro, pela aventura que tenho, por tantas vozes que escuto, sem que tais bênçãos mereça, eu não sei como agradeça a glória que Deus me deu. Sim, meu Pai, me sinto mudo, porque vós me deste tudo, o dom de viver na terra, com os olhos fitos nos céus. Muito obrigada e muita paz. Nós agradecemos a Ana Guimarães pelas palavras tão emocionantes. E também, como uma forma de agradecimento, gostaríamos de entregar uma lembrança bem singela, que vai ser entregue pela Márcia, nossa companheira, colaboradora voluntária também, da Web Rádio Fraternidade. E ainda tem mais surpresa para vocês também, depois da prece que vai ser proferida pela nossa querida Ana Guimarães. Agradecemos também a espiritualidade superior, pois sem ela nada disso teria sido possível. E anotem na agenda, dia 21 de setembro, a Web Rádio Fraternidade vai promover um evento do Setembro Amarelo, que tem como tema Vida, sua vida é importante. Estamos juntos. Alguns detalhes sobre esse evento vão ser divulgados muito em breve no site da Web Rádio Fraternidade. E antes de irmos para a prece de encerramento, nós convidamos o Rubens de Castro para as palavras finais. A Divina está pedindo para mim falar do almoço. Ela não vem cá falar não, porque eu já falei para ela falar, né? Ela não quer. Mas aí nós vamos ter o Setembro Amarelo e também no dia 22 o nosso almoço, cuja renda ela é usada para a gente manter o trabalho da Web Rádio Fraternidade durante o ano. Eu queria, de público, agradecer a todos vocês. Eu acho que foi um dia proveitoso, acho que foi puxado, mas muito proveitoso. E nós não medimos esforços para poder compartilhar aquilo que fosse de melhor com vocês. Não só o aprendizado com a Nete, com a Ana, ontem, a Nete hoje, a Ana agora, até do ponto de vista físico mesmo, tentando organizar aqui, tentando fornecer o lanche para vocês, para que vocês se sentissem em casa. Eu acho que agora, quando a gente voltar para os nossos locais, que a gente possa, a partir de tudo aquilo que nós tivemos a oportunidade de ter contato ontem e hoje, a gente possa fazer a diferença aonde a gente estiver inserido. E esse é o nosso objetivo, o objetivo da Web Rádio Fraternidade, quando nós constituímos o Congresso Espírita de Uberlândia e quando nós constituímos também esse evento. Esse evento ele só acontece porque parte dos recursos do Congresso estão investidos aqui.
Então é uma forma de nós possibilitarmos, até para quem não tem condição mesmo, de poder às vezes estar lá no congresso, porque o custo é alto, a gente se esforça para oferecer isso para vocês. Então é a nossa eterna gratidão à espiritualidade, como lembrou a Natália, a esses amigos espirituais que nos carregam nos braços. E vamos aproveitar todo esse conhecimento adquirido hoje para fazer a diferença na nossa vida, para que essa diferença repercuta junto daqueles que a gente convive. Muito obrigado, e tem muito trabalho para a gente ir pela frente, viu? Convido a Ana para fazer a prece para nós de encerramento, no nosso As Portas do Céu. Que nome chique, né? Não tem acento, mas a gente fala As Portas do Céu. Amorável Jesus, aqui estamos nós, os discípulos imperfeitos do Teu Evangelho, o coração transbordante de ânsia de querer-te, Jesus, de seguir-te as pegadas benditas, abençoadas, de obedecer aos Teus mandamentos, curvando-nos a serviço, ao Teu serviço. Perdoa, Jesus, se ainda não somos aquilo que esperas de nós. Perdoa, meu Senhor, se ainda não conseguimos ouvir a Tua voz, do alto do monte, das nossas necessidades e aspirações. Mestre, ajuda-nos a estendermos as mãos aos companheiros que militam conosco na estrada justa traçada pelo nosso Pai. Ajuda, Senhor, a espalharmos na intimidade do lar as messes da Tua ternura, na forma de compreensão, na forma de indulgência e de perseverança na tarefa de querer bem. Senhor, ajuda-nos igualmente a oferecer à juventude que caminha em pós os nossos passos a mensagem de ternura do Teu Evangelho, bordada com o nosso esforço de renovação, com o nosso esforço de esperança de um mundo melhor para aqueles que se aproximam, Senhor. Ajuda-nos igualmente a abrir os braços, o coração, a ternura, o ventre igualmente para os espíritos necessitados de reencarnação, para aqueles que aspiram à oportunidade de retornar aos passos vacilantes de ontem, para marcarem uma nova etapa no seu projeto evolutivo. Somos nós, Senhor, os vexilários da esperança para aqueles que sofrem e combalidos vêm em pós os nossos passos. Ajuda-nos, Senhor, porque sozinhos não conseguiremos marchar. Porém, com as Tuas mãos misericordiosas, seremos fortes e poderemos, Senhor, construir um mundo mais operoso, mais útil, mais amoroso, melhor. Abençoa estes companheiros que militaram para que o evento se realizasse, que continuarão a militar para que o Teu nome, Senhor, não se apague no coração dos sofredores e dos atormentados. Oramos igualmente por todos aqueles que levam a mensagem consoladora da esperança aos corações sofridos, e rogamos a Tua paz, Senhor, para este mundo de provas e de expiações, mas onde prepondera a Tua imagem inesquecível e muito amada. Fica conosco, Senhor. Assim seja.
Vocês já ouviram aquela musiquinha antiga que fala assim, que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas? É isso que nós gostaríamos de fazer agora, de oferecer não rosas, mas flores. Essas lindas flores que vocês estão vendo, brancas e azuis. E aí, para a gente escolher quem que vai ser presenteado, nós vamos fazer algumas perguntinhas, mas tem que ser sincero, Deus está vendo, hein? Tem alguém aqui hoje que ficou hoje conosco e foi também ontem no evento lá no Alfredo Júlio? É? Então, venham aqui buscar as flores que são nosso agradecimento pela participação de vocês. Muito obrigada a todos e a todas. A gente se vê pela Web Rádio Fraternidade, na cobertura dos eventos pelo Brasil e pelo mundo. É claro, também no dia 24 de janeiro de 2020, aqui em Uberlândia, no Centro de Convenções, para o nosso 5º Congresso Espírita de Uberlândia. Boa noite a todos.